Projeto de lei da Câmara dos Deputados tenta combater a evasão e a violência no ambiente escolar. Sustenta arte, reforma casas e transforma a vida das pessoas. Bairros do Parque Meia Lua e Jardim Conquista recebem o serviço Catatreco da Secretaria do Meio Ambiente. Hoje vamos receber a historiadora e escritora Ana Luísa do Patrocínio. E também a professora Gladys Martins do projeto social Viva Boa Vista. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. E agora começa mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Quem está aqui comigo hoje mais uma vez é o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Leilane. Feriado, fim de semana. E olha, para os amantes da leitura, e especialmente para aqueles que querem conhecer mais sobre a história de Jacareí, hoje vamos falar sobre o livro O Trisavô Brasileiro, lançado neste mês, que fala sobre o papel exercido pelo médico e filantropo português Joaquim Moutinho dos Santos, na fundação da Santa Casa de Jacareí. A publicação é de autoria de Mário Fonseca e de Ana Luísa do Patrocínio, diretora do Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Jacareí, que está aqui com a gente hoje. Ana, bom dia para você, obrigado pela sua presença. Obrigada. Ana, conta para mim um pouco, e para o pessoal aí de casa, um pouco da sinopse aí desse livro. É grande, já vi mais de 300 páginas, 350 páginas. Quem comprar o livro pode esperar o quê dele? Qual foi o mote, né? Foi a busca de um trineto pela história da sua família em Portugal. Ele só tinha a história da família dele até o bisavô. Ele não sabia quem era o trisavô dele. E aí o que aconteceu? Ele, procurando nos sites de genealogia, isso é muito interessante, ele descobriu que o trisavô dele, que o pai do bisavô, que era o trisavô, tinha nascido em Água Santa e tinha vindo para o Brasil em 1833. Aí tinha vindo para uma vila chamada Jacareí, que ele nunca tinha ouvido falar na vida dele. E aí ele foi procurando Joaquim Moutinho dos Santos e Jacareí no Google e caiu no site dos historiadores aqui da cidade, onde falava da criação da Santa Casa. E ele não tinha a mínima ideia. Ele falou assim, como assim, meu trisavô, essa pessoa é o meu trisavô? Aí no site de genealogia, alguém mandou um documento da filha, Maria Emília. De posse desse documento da Maria Emília, ele foi no site Family Search, que é um site de genealogia também. E lá ele conseguiu o casamento da Maria Emília, e no casamento da Maria Emília falava filha de Joaquim Moutinho dos Santos e Ana Jacinta de Godoy, nascida na Vila de Jacareí, Império do Brasil. E aquilo fascinou. Aí ele tentou entrar em contato com algumas pessoas aqui na cidade e acabou caindo no meu e-mail. Justo na hora do patrocínio, né? Justamente a pessoa que defende com força a história aqui da nossa cidade. Agora, para as pessoas entenderem, o personagem principal tem uma relação até afetiva, a gente pode falar aqui com a nossa cidade, porque foi ele o responsável pela Santa Casa de Misericórdia, o hospital famoso e querido aqui na nossa cidade. E está até hoje, né? Está até hoje. Ele foi. Conta pra gente um pouquinho desse papel do personagem principal do livro com a Santa Casa de Jacareí. Ele simplesmente fundou a Santa Casa, fez a planta da Santa Casa e acompanhou a construção da Santa Casa durante 9 anos. Ou seja, contra tudo e contra todos, porque teve... Aí no livro a gente vai o detalhe, né? Quais foram os problemas que ele enfrentou. Boa parte deles, parte de financiamento, né? Como que ele ia fazer para construir essa Santa Casa. Porque ela foi toda construída em termos de doação, o prédio inteiro. E o que acontece? Ele fica 30 anos no Brasil e em 1862 ele volta para Portugal. Aí, mas ele não se desconecta de Jacareí, ele continua tendo notícias daqui, tanto que ele conta várias... O que acontece? Em 1894 ele publica as memórias dele no Porto. Então você tem um livro sobre Jacareí no Porto.
E aí você percebe... Rompendo fronteiras. Rompendo fronteiras. E aí o que acontece? Você descobre que ele é tudo para Santa Casa. Mas a Santa Casa é um capítulo da vida dele, porque há várias coisas que acontecem ao mesmo tempo na cidade e que ele é testemunha ou ele participa. Como, por exemplo, conta uma história. Dá para dar uma dicasinha de uma dessas histórias? Posso dar um spoiler? Por favor. Por favor, né? Entre os vários que acontecem, né, um deles é o altar Pedro V, na Matriz. Ele é não só a testemunha da construção desse altar Pedro V, como é dele a notícia no jornal Correio Paulistano. Ele faz a notícia no jornal Correio Paulistano de quando é construído esse altar, que tem a missa, por que ele é construído. Ele é construído em memória de um rei de Portugal muito, muito querido. Ele e sua rainha Dona Estefânia. Dona Estefânia é nome de hospital em Lisboa. E ela faz, eles constroem esse hospital porque eles tinham muita coisa com caridade, saúde e educação. Então, quando ele morre, ele é uma pessoa muito sentida. E esse sentimento atravessa o Atlântico e eles fazem um altar em homenagem a ele. Esse é um dos casos. O outro caso, que é um pouquinho mais, digamos, complicado, é que num dia de domingo, um escravo, um escravizado que estava na cadeia apenas para ser leiloado, porque o dono dele tinha perdido os bens. Então, tipo, onde vai se alojar esse escravizado? Na cadeia. Cadeia aqui perto da Matriz. Num dia de domingo, ele é espancado pelo delegado. E na frente de todo mundo. As pessoas, por quê? Porque ele se recusou a limpar a cadeia. E uma das testemunhas é o Moutinho. Ele está saindo da missa, como todas as pessoas estavam saindo da missa, cerca de 100 pessoas, de acordo com a história. E ele vai e ele acude esse escravo, ele acode. Ele leva para coisa e tenta cuidar do escravo. Infelizmente ele acaba falecendo, mas ele participa desse evento e ele se torna testemunha de acusação do processo que se segue depois disso. Então, esse período que ele viveu aqui na cidade foi um período de vários acontecimentos históricos, a maioria deles, que justamente ganham vida no livro, para quem for ler o livro aí de vocês, O Trisavô de Jacareí. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele é testemunha da mudança do curso do rio. Ele detalha no livro dele, e nós transcrevemos o livro dele com comentários, né? Porque, por exemplo, o pessoal de Portugal tinha que entender o que estava acontecendo aqui. E o pessoal daqui também tinha que entender. Então, ele é testemunha da mudança do curso do rio. E ele conta em detalhes como que aconteceu, as brigas, tudo. Só abrir um parênteses, essa mudança do curso do rio, o rio passava por aqui, né? Pela Igreja Matriz, era isso mesmo, atrás da Ana? Igreja Matriz, ele fazia uma forte curva, uma parte atrás da Igreja Matriz, uma parte ali perto da Santa Casa mesmo. Uau, é uma boa mudança. Uma boa mudança. Longa, né? Porque eu achei que fosse nessa parte, até onde fica aqui a Câmara Municipal, mas então ele ia até lá. Ele fazia uma curva, né? Uhum. O Paraíba, ele tem uma série de curvas, principalmente Caçapava, esses lugares tem bastante curva também. E aí o que acontece? Quando teve a mudança do curso do rio, ele já estava projetando um encanamento para a água correr para o prédio da Santa Casa. Era para a Santa Casa ter sido o primeiro prédio com água encanada no município. Aí acontece o desvio do curso do rio, prejudica tudo. Ainda assim, ele conseguiu instalar um chafariz no Largo do Bom Sucesso. E tudo isso dá para encontrar no livro? Tudo isso está no livro. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essa história aqui da nossa cidade. A Câmara dos Deputados realizou um seminário sobre políticas públicas para pessoas com autismo. O transtorno do espectro autista engloba diferentes condições, marcada por perturbações do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de comunicação e também de interação social. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou um seminário sobre as políticas públicas para pessoas com autismo. Atualmente, segundo os cálculos da Organização Mundial de Saúde, existem mais de 2 milhões de autistas no Brasil.
O transtorno do espectro autista é de difícil diagnóstico e pode ser leve, moderado ou severo. O tratamento é complexo e precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar composta de diversos especialistas. Nós temos que pensar em várias situações que são situações bastante difíceis, né? A primeira situação, na realidade, é o diagnóstico precoce do autismo, né? Então, nós ainda estamos, né, no Brasil e em muitos outros países do mundo em situações em que o diagnóstico é feito muito tardiamente, né? Então, se a gente for pensar, né, do ponto de vista de uma revisão histórica, né, historicamente a gente diz que a mãe diz ao pediatra: tem algo errado com meu filho por volta dos 18 meses de idade, né? O pediatra concorda com a mãe por volta dos 3, 4 anos de idade e o tratamento começa por volta dos 4, 5, 6 anos de idade, né? Então vocês veem, né, que entre a mãe dizer algo está errado com meu filho e alguma coisa ser feita a respeito, se passaram 4, 5, 6 anos. As famílias de pessoas com autismo sofrem com a ausência de atenção adequada pelo Sistema Único de Saúde e enfrentam dificuldade para inserir os autistas no ambiente escolar, sem professores capacitados e com a falsa sensação de inclusão. Os pais precisam se organizar politicamente para que eles sejam capazes de exigir práticas com evidência na educação regular, né, a fim de educação especial para pessoas com deficiência. Então, esse seminário tem esse sentido de sinalizar de que existem práticas que são eficazes, que são capazes de fazer as crianças com autismo aprender no ambiente escolar, mas elas precisam ser instrumentalizadas. Para isso precisa ter formação de pessoal. Apesar de uma lei de 2012 reconhecer o autismo como uma deficiência, as políticas públicas ainda não chegam de forma satisfatória para aqueles envolvidos com o transtorno. Por isso, é necessário discutir o tema para sensibilizar e conscientizar mais as pessoas. Nós temos diretrizes, temos políticas nacionais, tanto na linha da assistência social, da educação e da saúde, mas o que nós ainda não conseguimos é fazer com que todos esses sistemas e essas diretrizes cheguem na ponta, cheguem nos municípios, consigam atender as populações mais pobres. Existe um déficit, inclusive, de diagnóstico. Muitas famílias sequer sabem que seus filhos são autistas. Com a realização do censo no próximo ano de 2020, nós poderemos não só ter estimativas, mas como ter dados específicos sobre o que representa as pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, acredito que um evento como esse mostra que a Câmara dos Deputados está não só sensível ao tema, mas sendo protagonista das realizações e das implantações das políticas públicas para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida para todos os TEA. Lembrando que aqui no município a gente tem a APAJAC, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista, que fica ali na Avenida Pensilvânia, no Jardim Flórida. Um abraço para a Leda, para a Conceição, que abraçaram essa causa e lutam por essa causa aqui no nosso município. Voltando aqui para a nossa conversa, Ana, 350 páginas de um sonho colocado em prática e dinheiro tirado do bolso. Como é que foi? Quais foram os principais desafios para conseguir ter esse material agora em mãos? Então, na verdade, foi feito a dois, né? Eu e o Mário. Eu entrei com uma metade, ele entrou com uma metade. Foi feito em Portugal, o que, por incrível que pareça, dá uma queda no custo. E por incrível que pareça, é mais barato editar lá do que editar aqui. Olha, só mais um desafio que a gente encontra na hora de publicar um livro aqui no nosso país, que fora Sim. acaba sendo mais barato. Sim. Um livro todo colorido. E o preço dele não é diferente do preço de um que está com preto e branco, por exemplo. E agora tem uma coisa bem importante, né? Você falou que esse processo todo começou lá em Portugal, te encontrou aqui em Jacareí, o livro também está sendo distribuído em Portugal e você saiu daqui de Jacareí para levar a nossa história lá para as cidades do Porto e para a cidade de Lisboa, no mês de setembro. Como é que foi poder publicar um pouco da nossa história além mar? Então, uma das minhas estratégias era principalmente falar da Santa Casa, porque eles não sabiam, a maioria dos parentes, ele teve 10 filhos, e dos 10 filhos, cerca de 3 não tiveram família, os outros 7 todos tiveram, e uma delas teve 16 filhos. Ou seja, uma família gigante, né? Muita gente para contar história. Então, o que acontece? Tinha gente do Porto, tinha gente em Lisboa e tem descendentes do Rio de Janeiro, dessa mesma moça que teve 16 filhos. Então tá espalhado. Que casou com o viúvo da irmã, que teve 5. Nossa, já embaralhei.
Já embaralhou a cabeça, né? Já não Conta um pouco consigo, da não. árvore genealógica da família no livro também ou não? Tem. O que nós fizemos? Uma primeira parte é só a história dele, desde o nascimento dele em Água Santa, que eu tive a oportunidade de visitar a casa onde ele viveu, a igreja que ele cita no livro, que é a igreja de Guadalupe, tive a oportunidade de visitar. A igreja de Água Santa, onde ele foi batizado, e também o cemitério que fica do lado, onde ele está sepultado. E depois, na segunda parte, é a parte dos filhos, netos, bisnetos, trinetos e tetranetos. Então, assim, para quem quer só ler a história, você pode ler a história, e se você quiser depois, está em separado, né, meio que um apêndice, todos os descendentes que nós tivemos contato e conseguimos uma biografiazinha. E depois uma terceira parte que são as fotos, né? Então aí fotos de Água Santa, tem foto da rua dele aqui em Jacareí, que ele tem um nome de rua, da própria Santa Casa, de alguns prédios do Porto que são significativos na trajetória dele. Enfim, o livro está dividido em 3 partes. Ana, falando um pouco sobre a Santa Casa, que você até comentou de querer levar essa história para lá, né? Uhum. No levantamento histórico que vocês fizeram, além dessa questão do encanamento, vocês descobriram quando? A história do encanamento? Quais outras questões vocês levantaram da fundação da Santa Casa? Então, ele descreve toda a hora em que uma parte já existia com o Rogério Rodrigues, quando ele escreveu Santa Casa de Jacareí, seu primeiro século de existência, que é quando fala do Moutinho pela primeira vez, ou pelo menos quando eu conheço o Moutinho pela primeira vez, isso há mais de 10 anos atrás. Aí o que acontece? Depois disso, no livro, nas memórias dele, ele fala sobre a fundação da Santa Casa. Ele fala das brigas que teve, sim, disputas entre o Barão de Jacareí e o Gomes Leitão por causa do desvio do curso do rio. E quando teve o desvio do curso do rio, que eles disputaram entre si, o hospital ficou parado. E o Moutinho ficou, e agora, o que eu faço? E aí ele vai narrando as epidemias que a cidade vai enfrentando. E uma dessas epidemias é que faz com que todo mundo meio que supere as brigas, as divergências e fale, não, vamos fazer pelo menos para ter um lazareto, né, que era um hospital de isolamento, as pessoas com varíola, né, que era muito, muito contagioso. E o que eles fizeram? Vamos colocar essas pessoas nesse lazareto, que é a Santa Casa, então vamos terminar, porque estava faltando telhado, reboco e o acabamento, né, que é a parte até mais cara da construção. E aí eles aproveitam e terminam a Santa Casa por causa da epidemia de varíola. Mas não terminou, então, por conta, né, da necessidade de se entender. Ou de cidadania. Foi por conta de uma necessidade física ali. E por medo, às vezes, porque se era uma doença muito contagiosa, pode chegar até mim. Pode chegar até a família, Sim. né? Mas como o próprio Moutinho fala no livro dele, foi o pretexto que ele precisou para impor o ponto de vista dele. E que ele conseguiu com sucesso, né? Ele vê a inauguração da Santa Casa, pouco tempo antes dele ir embora. Agora, Ana, também como é que foi o sentimento de escrever esse livro juntamente com um trisneto, né? Da pessoa que você estava levantando a história? Então, você sabe que acontecia coisas muito engraçadas, né? Porque eu tinha noção de quem era o Moutinho, e ele não tinha noção de quem era o Moutinho. Para ele, o Moutinho era o trisavô, o pai do bisavô dele, ele queria chegar até onde ele pudesse na genealogia. Você era mais parente do Moutinho do que o próprio trisneto. Tinha mais contato, né? Sim, eu conheci o Moutinho muito mais do que o próprio rapaz, né? E aí acontecia coisas... porque o que acontece com o Moutinho? Ele é médico, farmacêutico, escritor, criador de bicho da seda. Ele teve duas, eles chamam de quinta, né? 2 fazendas. E ele ainda montou uma máquina para matar formigas. Porque essa uva, ela tinha um grande problema na cultura do café, né? Porque ela acabava prejudicando o café. Então ele patenteia essa máquina
E nós tivemos acesso ao processo, acesso ao processo de doutoramento dele pela Universidade de Jena, na Alemanha. E das formigas saúvas, ele fica recebendo direitos de patente durante 14 anos. É um dos primeiros homens a reivindicar patente no Brasil. Nós descobrimos isso através de um trabalho acadêmico. Olha só que interessante. em Jacareí. Exato. Mana, como que é levantar esse material? Foi muito dificultoso? Você já tem um contato maior com a história da cidade, talvez haja uma facilidade maior. Mas levantar tudo isso, né? Até essas questões dos processos, das máquinas que ele inventou, essa informação, ela está acessível para qualquer pessoa que queira levantar ou foi um levantamento difícil de fazer? Boa parte. É que agora a Biblioteca Nacional ela disponibiliza a chamada hemeroteca. Então são vários jornais que você vai lendo e vai procurando o que você quer. Então foi assim que, por exemplo, eu levantei a história da máquina de matar formigas saúvas, o processo dele. Mas ele também fala no livro, então ficou uma coisa assim, o livro nos norteou em muita coisa. Agora teve coisas que, por exemplo, ele não citou no livro e nós achamos e colocamos. Até para explicar, né, certas atitudes dele no livro, certas opiniões dele no livro, agora nós entendemos, porque tem o outro lado da história dele. Muito interessante, né? A gente está aqui conhecendo cada vez mais a história da nossa cidade, que, né, tem bastante tempo de existência aí, junto com o Brasil, né? Foi inaugurado uns séculos depois só, então a gente tem muita história para levantar e às vezes a gente não fica sabendo, muito interessante. Mas olha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço Catatreco neste sábado, dia 16, nos bairros Parque Meia Lua e Jardim Conquista. A operação recolhe sucata, utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e material reciclável em geral, com exceção do entulho de construção civil e restos de poda ou capina. O caminhão passará a partir das 7 horas da manhã, recolhendo os descartes que estiverem separados nas frentes das casas. E olha só, além da operação realizada, aos sábados é possível solicitar o Catatreco avulso pelo telefone 3961-3040. O serviço é realizado às terças e quintas-feiras por meio de agendamento. E a malha é um esporte bem antigo aqui no país, no entanto, é desconhecido por muita gente. E aqui em Jacareí existem atletas que praticam esta modalidade. Primeiro molha a quadra, depois despeja a esfera de polietileno para que o chão fique mais escorregadio e a partida flua melhor. Na sequência, é só se preparar para o início do jogo de malha, um esporte em que o detalhe faz toda a diferença. A malha é um esporte bem antigo aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, no período colonial já se praticava o esporte, inclusive na movimentada 25 de março. E o acessório principal é este disco aqui, que não é leve não, pesa aproximadamente 750 gramas. É necessário ter tranquilidade, uma boa mira, pois o objetivo do jogo é lançar esses discos de metal em direção ao pino, com a intenção de derrubá-los ou chegar mais próximo do alvo. Tem de ter precisão, ato que não é tão fácil quanto parece. Eu até me arrisquei, mas, bom, deixa pra lá. É o pulso da gente e a mente. Que não adianta só você se agachar e soltar a malha, não. O seu João iniciou na modalidade por meio do pai, que fundou um clube de malha no Jardim Primavera. Hoje, ele não só joga, como continua o trabalho iniciado pela família. Eu tenho mais irmão que estão e foi na malha, inclusive não está aqui porque está trabalhando. Mas sou eu, meu irmão, e não só nós, como são vários parentes lá que jogamos, formamos o clube de malha lá. A malha é um esporte atuante. Olha só a quantidade de troféus trazidos para a cidade por meio das muitas competições que eles participam. E a malha ela participa, né, de campeonato estadual, campeonato de jogos abertos, jogos regionais, jogo dos idosos, que é o Jore, né? E vários campeonatos. A gente vai em campeonato em São Sebastião, campeonato de verão, aniversário de cidade, assim, que eles convidam as equipes aqui, a gente vai participar. Atualmente, o município conta com 5 clubes de malha, que se juntam em algumas ocasiões e montam a seleção de Jacareí para disputar os campeonatos no decorrer da temporada. A gente respeita um outro, sabe? A gente torce lá fora, assim, sem mexer com família, essas coisas. Tudo é um esporte muito, muito grato. Eu acho muito bom o esporte, que você faz muita amizade.
Ainda bem que a Daniela é jornalista, não é atleta de malha, porque olha, Dani, foi difícil ali, hein? Ainda bem que foi curtinho, né? Exatamente, mas ali. valeu, Dani, a tentativa. Voltando aqui para a nossa conversa, Ana, você falou bastante dessa resgate dos registros, que foi em parceria com o trisneto dele. Agora você também esteve em Portugal e vivenciou, tem fotos aí dos lugares que ele morou. Para você, como historiadora, você já tem, esse já é o seu terceiro livro, você já escreveu sobre os pracinhas, é uma forte defensora do patrimônio aqui da nossa cidade. Como é que é visitar esses locais e poder escrever sobre eles? Porque tem ali uma coisa afetiva, uma coisa empírica. É interessante que eu visitei lá depois que eu escrevi. Olha só! Olha! Porque o que aconteceu? O site, tem um site chamado tombo.pt que disponibiliza todos os registros de nascimento, casamento e óbito de Portugal desde 1611 até a proclamação da República em 1910. Na verdade, o registro pai em 1911. Então, por exemplo, a Ana Jacinta, que é a esposa do Moutinho, que nasceu aqui no Brasil, nasceu em Mogi das Cruzes, ela morre lá em Água Santa, porque ele volta e, logicamente, ela o acompanha. Então, eu tive a oportunidade de ver os registros de óbito dela e falando, Ana Jacinta de Godoy Moutinho, nascida em Jacareí, Império do Brasil, sempre falando da cidade, os filhos, Arnaldo Ernesto Moutinho dos Santos, nascido em Jacareí, Império do Brasil, casou com fulano, com o nome da moça, da Vila de Mafra, parte ali de Lisboa, etc, etc, etc. Então, assim, eu vi bastante documentação. E depois de ter visto a documentação, ter escrito o livro, ter ido lá ver a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que ele dormia lá, ele saía da escola e ia, deitava um pouquinho ali perto da igreja, que a igreja é em cima de um rochedo, e ele deitava ali. A casa, que supostamente é a casa dele, a casa que ele morou depois que ele voltou para Portugal, a casa de lavoura dos agregados, dos empregados dele, porque a Quinta da Píqua, que é a propriedade dele lá, era enorme. Então, assim, você visitar o cemitério, você visitar a igreja onde ele esteve, sabendo que tem um filho dele enterrado ali dentro da igreja, foi uma emoção muito grande. Ana, e aí foi mais ou menos, então você levantou o documento e pôde ver tudo isso, né? A projeção Sim. que você teve na realidade. Mas quando você esteve lá, teve muita coisa que você adicionou a esse conhecimento que você tinha levantado antes? Sim. Uma coisa é você escrever, outra coisa é você estar lá presente, né? E até hoje nós nos conversamos e nós descobrimos na semana do lançamento aqui no Brasil, que ele estava aqui conosco, um dos muitos descendentes da Maria Augusta, né, aquela que teve 16 filhos, ele nos mandou uma agenda. Tipo, não está completa essa agenda, mas é uma coisa que, se nós ainda tivéssemos escrito o livro, ele tinha que entrar, que é o diário da viagem da família Moutinho daqui de Jacareí para Portugal. Nossa, ela dizendo dia a dia, porque era uma aventura, né? Levava meses, né? Sim, e eles não foram, quando eles chegaram em Lisboa, eles não pegaram o navio e foram para o porto. Eles foram por dentro do país. Então eles paravam em cada cidade e ia falando. Aí tem um detalhe que na verdade quem chamou a atenção foi o rapaz, porque o rapaz perguntou, né? O Gomes Leitão é muito citado no livro, porque eles foram contemporâneos, né? O dono do Solar, que hoje é um museu. E ele chegou e ele falou assim, Ana, tem uma dedicatória nessa agenda. E ele me mostrou, né, mandou a foto, e eu falei assim, um presente de José Leitão, Jacareí, tanto, acho que já abril, de 1859. Eu falei assim, mas é o filho do Gomes Leitão? Aí a nossa grande discussão é, será que o José Leitão estava querendo namorar a Maria Emília? Olha, nós descobrimos um namorinho, uma paquera. Possível namorinho aí. Exatamente. Muita história, né, Ana? Sim. Que delícia. Para quem quiser conhecer mais, para quem quiser adquirir o livro, ter todo esse conteúdo em mãos, procura por você. Como é que eu faço para poder ter acesso aí a essa história? Você pode pegar esse já, Lilene. Pois né? Porque a gente apresenta o jornal aqui, é sempre bom os convidados trazerem um presentinho pra gente, né? Um mimo, então a gente já fica com esse.
Mas quem quiser o segundo, como é que faz? Então, é só entrar em contato comigo. Eu não sei se eu posso passar o celular, porque é Zap também, né? O WhatsApp. E tem o meu e-mail também, se as pessoas quiserem conversar, né, e adquirir. Posso falar? E acho que o mais fácil também é colocar o GC dela, né, Ana Luísa, do patrocínio, porque se quiser te achar pelo Facebook também. Sim, também. Alternativa fácil. Também. Tá aí o seu nome, né? Mas pode passar o seu contato. 12 99764 7368. Qualquer coisa, dá uma ligadinha aqui na TV Câmara também, que a gente pode ajudar vocês aí com acesso ao livro da Ana, que fala um pouco dessa história. Ana, obrigada, viu, por ter participado com a gente, por contar um pouquinho, já dar uns spoilers aí do livro e deixar a gente por dentro e mais curioso para conhecer a nossa cidade. Ana, muito obrigado, ótimo dia para você. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos conhecer o projeto social Viva Boa Vista e as dicas culturais para o fim de semana. Bom dia, volta já! Estamos de volta e a gente começa esse segundo bloco informando sobre os trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal. Começa agora o quadro Momento Legislativo. O primeiro vereador é o Arildo Batista, do PT, que pede serviços de infraestrutura viária, como serviço de tapa-buracos na rua Capitão João José de Macedo, aqui na região central de Jacareí. O próximo vereador, Juarez Araújo, do PSD, pede a implantação de uma vaga de carro de transporte escolar no entorno da creche do bairro Jardim Paraíso, que fica ali na região sul de Jacareí. O Valmir do Parque Meia Lua pede informações ao posto de bombeiros sobre um caminhão que deveria ter sido entregue à corporação do município. Para mais informações sobre o trabalho dos vereadores, você pode acessar o site aqui da Câmara Municipal, que está aparecendo aí embaixo, que é o jacareí.sp.leg.br. E neste segundo bloco nós vamos falar sobre uma iniciativa que promove cultura, educação e esportes para crianças e adolescentes aqui na cidade. Fundado em fevereiro deste ano, projeto recente, o projeto Viva Boa Vista oferece oficinas gratuitas de artesanato, informática, reforço escolar e muitas outras atividades. E para conversar com a gente, para conhecer um pouquinho da história desse projeto tão bonito que é o Viva Boa Vista, estamos recebendo a professora Gladys Martins. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Gladys. Gladys, conta primeiro pra gente então de onde é que foi, né, que surgiu a necessidade de criar esse projeto que nasceu aí no começo desse ano. Então, a necessidade surgiu pelo fato de eu começar a dar aula para as crianças, né, do Santo Antônio da Boa Vista, do Jardim Colônia, porque o ano passado, o ano retrasado, eu dava aula para eles ali de arte na Escola Ganassali. E aí as crianças durante o intervalo ficavam dançando balé e trazendo que não tinha nada no bairro. E aí eu fui vendo a possibilidade, como eu sempre estive engajada com ações sociais, envolvidas com outros projetos sociais, eu e meu esposo a gente começou a pensar, na realidade, amadurecer algo que a gente já tinha no coração há muitos anos. Então começou com você e seu esposo Isso. em fevereiro deste ano, então tem aí nem um ano ainda de existência do projeto, mas já tem de 80 crianças. Para isso acontecer, claro que precisou de outros profissionais. Hoje é você, seu esposo e quem mais que trabalha lá com vocês? Olha, eu, meu esposo e mais 13 voluntários, né? Então a gente tem cada um atuando dentro daquilo que eles conseguem, né? Porque todo mundo trabalha, é um trabalho voluntário. E a gente fez ali uma agenda, né, de atendimento e cada um vai atuando num dia da semana. São vários profissionais, profissionais. E quais são as atividades que estão sendo oferecidas atualmente lá? Nós temos futebol, violão. O violão e o bordado é uma parceria já com a Fundação Cultural, eles enviam os profissionais. Informática, culinária infantil, culinária adulto, bordado, artesanato, porque essas também a gente vai trazendo a família. Então a família está ali conosco fazendo essas outras oficinas. A gente também tem um grupo familiar também para ouvir essas famílias e fortalecer. Então a gente tem várias oficinas acontecendo. Podemos dizer que eles começaram com o pé direito aí, pois né? Englobando não só as crianças, né? Porque a gente às vezes quando olha para uma comunidade mais carente, a gente pensa primeiro na educação das crianças, mas esse envolvimento da família, vocês têm sentido que tem ajudado a transformar não só as casas de maneira individual, mas a comunidade como um todo? Sim, na realidade ainda é muito novo para já ter um impacto na comunidade.
Mas as famílias que já estão conosco, a gente já percebe esse impacto na vida delas. Sonhos que estavam adormecidos, hoje elas podem ver acontecendo. Muitas queriam fazer bordado, outras queriam fazer artesanato, crochê, e hoje elas têm essa possibilidade. E também vendo os sonhos dos seus filhos sendo realizados. Muitas queriam que as filhas, né, dançassem balé, e até os filhos, e não tinham condições até para vir para a cidade, pela questão do transporte. E hoje elas podem estar ali vendo isso acontecendo, né? É uma luz ali no bairro. Exatamente. Que está acendendo aos poucos. Exatamente. Né? Interessante. A gente volta a falar com ela daqui a pouquinho. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debateu um projeto de lei que prevê a adoção de atividades com fins educativos para tentar combater a evasão e a violência no ambiente escolar. Os números da educação no Brasil são alarmantes. Nós estamos entre os 8 piores países no ranking mundial, atrás de Trinidad e Tobago, Costa Rica, Catar, Colômbia e Indonésia. Nós estamos em 63º lugar entre os 70 países. Nós temos 36% dos jovens de 15 anos que repetiram pelo menos uma vez o ano escolar. A segunda taxa mais alta da América Latina, que só perde para a Colômbia. 2 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A pergunta é, o que nós estamos fazendo na educação? Mas a situação pode ser ainda pior. Além da defasagem de aprendizado e do abandono escolar, há a violência. Neste vídeo, que foi mostrado logo no início da audiência pública, uma professora é acuada por alunos dentro da sala de aula. Está em tramitação na Câmara projeto que pretende incluir o Ministério Público na mediação de conflitos que envolvem a violência nas escolas. Toda criança que comete algum ato que não seja dentro das normas da própria escola ou dentro da sociedade, essa criança vai ser chamada primeiro pela escola, né? A escola comunica aos pais e, se houver necessidade, entra em contato, então, com o promotor de justiça, que é assessorado por uma assistente social e também por um pedagogo, para orientar como vai agir. A proposta da deputada doutora Soraya Manato se inspirou em um projeto que já vem dando resultados em Mato Grosso do Sul, o PROCEV, Programa de Conciliação, Prevenir a Violência e a Evasão Escolar. Com o programa, já houve uma redução de 60% dos índices de violência nas escolas do estado. Inserir na vida do adolescente a resposta pelos seus atos. Sujou, limpa. Quebrou, conserta. Ofendeu, retrate-se. Gente, primeiro tem que organizar a casa. O PROCEV vem exatamente para organizar, né, e dar um respaldo a essa questão escolar, que é a sala de aula. Difícil a realidade. A gente estava comentando com a Gladys aqui antes da gente começar que ela é professora desde as crianças, passa pelo fundamental, pelo ensino médio e chega na educação de jovens e adultos. Como é que tem sido essa realidade na sala de aula? A gente vê que muito hoje se discute em que a responsabilidade da educação é só do professor. Mas não, a educação é uma parceria. Como é que você tem sentido essas barreiras hoje quando a gente fala de violência dentro da escola, Gladys? Na realidade é essa consequência mesmo, né? A família mudou, né? A sociedade mudou e muitas dessas famílias não estavam preparadas, né? Então é fortalecer, né? O que a gente percebe, a escola hoje, ela enfrenta as dificuldades que estão fora dos muros da escola, né? E que todo mundo precisa se preparar, senão fica muito difícil. Acaba sendo um reflexo do que a criança tem em casa. Exatamente, né? Gladys, agora falando um pouco sobre o Viva... Só uma aspas, e quando a gente fala de preparo, é justamente o que vocês fazem oferecendo o atendimento psicológico ali também, todo esse fortalecimento da rede, para que quando a população de família mais carente chegue na escola, já tenha passado por esse processo de autoconhecimento, de respeito ao próximo. É isso mesmo, é isso que a gente faz, fortalecer esse vínculo, fortalecer essa criança que muitas vezes
não consegue passar para o professor a dificuldade ou a situação que ele está vivendo. Então, quando a gente consegue atendê-lo e ele consegue trazer para a gente o que está acontecendo, a gente fortalece e ele consegue avançar. Gladys, agora falando um pouco mais do projeto do Viva Boa Vista, existem várias maneiras de contribuir com o projeto, né? Vocês estão nesse começo, então acho que a gente vai acabando descobrindo muitas coisas que precisa para conseguir manter. Hoje, quem precisar ajudar, quem precisar contribuir, quem quiser fazer um trabalho voluntário, como é que pode ajudar vocês de maneira mais eficaz? Então, pode ir lá na sede, né, que fica na Rua dos Jacintos, número 87, fica na Rua do Postinho, do bairro Santo Antônio da Boa Vista. Então, hoje mesmo, nós temos uma demanda e que só não conseguimos atender mais porque não temos mais oficinas durante o período da manhã. As nossas estão concentradas à tarde e 2 na sexta-feira de manhã. Então, pode ir lá, né, e oferecer o seu serviço. Então, voluntariar, principalmente no período da manhã, que a gente precisa bastante agora. E também a gente já pensar para o ano que vem, já entrar no nosso planejamento para o próximo ano, que a gente já começa a pensar nisso. Então, voluntários para oficinas de manhã. Isso, precisa da manhã que a gente precisa bastante. E mais profissionais também da área da saúde, né, psicólogos, a gente tem uma demanda enorme e temos uma voluntária, né, então a gente precisava de mais psicólogos também e financeiro. Nossa grande dificuldade também hoje é financeiro, porque é um projeto que está nascendo agora, então tudo isso tem sido custeado por mim e pelo meu esposo e também nós temos as nossas necessidades e a gente faz pão de mel, faz bazar e a gente tem feito de tudo para que ele continue. E esse pão de mel vocês levam para outros lugares para vender? Como é que funciona? Sai fora da sede e vem para outros bairros da cidade? Sim, a gente agora no domingo passado a gente esteve ali no Pátio dos Trilhos, na feira. A gente vai no motoclube, estivemos também. Então, todo lugar que nos dão abertura, a gente leva o pão de mel para vender. Dá para fazer uma encomenda. Entra em contato com vocês, encomenda para uma festa, já aproveita também, e já ajuda. Ajuda bastante. É isso aí, gente. Trabalho voluntário é sempre bem-vindo e ajudar o outro não faz mal para ninguém, né? Bom, e como hoje é sexta-feira, agora é hora de ficar por dentro dos eventos culturais aqui da nossa cidade e se preparar, porque hoje, feriadão, já começa o final de semana. Se liga! Fim de semana com feriado prolongado na sexta-feira e para você que está procurando uma atração para se divertir, nesse mês está acontecendo aqui na cidade o projeto Combina Moda Sustentável. Se você se interessou por esse assunto, neste fim de semana, na sexta-feira, eles vão exibir uma mostra audiovisual que vai ter aí cerca de 6 filmes que vão tratar sobre esse tema para você entender um pouquinho mais. Então não perde! E olha, você pode prestigiar uma outra ação da cidade, que é o Coro Jovem de Jacareí. Eles vão estar se apresentando lá na Sala Mário Lago, no sábado, com o espetáculo Do Clássico ao Pop. E para encerrar o fim de semana, tem cinema para criançada lá na Sala Mário Lago, com o filme Madagascar 3. Essa trilogia, que já arrancou risadas do mundo inteiro, vai estar sendo exibida aqui na cidade de graça. Eu fico por aqui, até semana que vem, bom feriado. Tchau! Um projeto social que reforma casas e transforma a vida das pessoas. Conheça agora o Sustentarte. Todo dia, a maioria de nós segue um caminho. Estuda, trabalha, se diverte e, no final, volta para casa. Um lugarzinho que chamamos de nosso, feito pelo lado de fora com um monte de concreto e, por dentro, construído por pessoas e sentimentos, que juntos formam um lar. E de lá, a Simone, personagem principal dessa história, entende bem. Família, união, descanso, alegria, tudo. Porque aqui dentro eu fico no quarto, fico na sala, fico no banheiro, fico na cozinha, a coisa que eu mais gosto de ficar na casa inteira. A casinha dela já tinha muito amor, como os corações estampados na parede, mas ganhou um brilho a mais quando recebeu o retoque da equipe do Sustentarte, um projeto que envolve arte, sustentabilidade e responsabilidade social. A ideia é a gente fazer intervenções, independente do tamanho da intervenção, mas que cause algum impacto na vida das pessoas, nas casas que elas moram, nos lares delas. Uma equipe de profissionais voluntários avaliou a casa, formulou um planejamento, conseguiu materiais para efetuar a reforma e, por fim, colocou a mão na massa. A ação prática aconteceu durante um final de semana e não foi pouco trabalho, não.
Retiraram entulhos, trocaram portas e janelas, pintaram paredes, remodelaram móveis e até plantaram uma horta funcional. A estética da casa mudou, dá para ver no antes e depois. Mas a verdadeira transformação foi na Simone, que encara com coragem um câncer de mama e outro no útero. O coração dela, assim como a casa, ficou mais colorido. Antes deles chegarem, eu estava meio baixo astral devido à doença, devido saber a proporção da doença que eu estava mesmo enfurnada só na sala, não saía para canto nenhum, não levantava, até porque eu estava um pouco sem força por causa das quimioterapias. Mas depois que eu os recebi, não tem um dia que eu não paro sentada. Eu fico mexendo com as minhas coisas, arrumando a casa, organizando tudo, foi uma maravilha. Eles me trouxeram um pouco, né, do que eu tinha perdido, a alegria de viver outra vez. E essa alegria de viver rompe as barreiras das paredes e se espalha pela comunidade do bairro Jardim Pedra Mar, que fica num cantinho acolhedor da zona oeste da cidade. Esse conjunto de lares que constroem o bairro tem se transformado e uma das alavancas é o Festival Agromeraate, que abraçou o Sustentate e juntos, além de fomentar a cultura, mostram o que é empatia colocada em prática. É uma questão de empatia. É você conseguir sentir o que as outras pessoas sentem e abraçar isso de alguma forma. Saber que aquilo vai melhorar a vida dela, vai melhorar o entorno, vai melhorar tudo. Eu acho que a gente sai daqui, para você ter uma ideia, levando muito mais do que trouxe, né? Então esse é o essencial aí não só do Projeto Sustentarte, mas também como a doação dos parceiros, das pessoas que participam junto do Projeto Sustentarte. E se fosse preciso traduzir o Projeto Sustentarte de uma forma bem objetiva, talvez ressignificar seja um verbo apropriado. Dar um novo significado a algo ou a alguém. Nesse caso, um novo significado à casa, à comunidade, à família, aos voluntários e a Simone, que viu a casa ser refeita e junto veio a esperança de dias melhores. Agora, só cabe a gratidão a quem doou tempo, talento e amor. Eles são especialistas em fazer uma pessoa feliz, né? Eu só quero que Deus abençoe sempre a vida deles, que deixe muito mais forte do que são, que nada venha a faltar para que eles estejam ajudando outras pessoas. Parabéns aí para a equipe que realizou essa mudança, não só na casa, mas também na vida da Simone, a equipe do Sustentarte, do Cultura no Morro, do Agromeraate, que se envolve de fato com a comunidade e faz acontecer, assim como a professora Gladys, que também se envolveu ali com a comunidade. Essa união realmente é o que a gente pode levar como atitude transformadora? A gente tem que parar de cobrar só do poder público e colocar a mão na massa também, professora? Sim, porque não adianta a gente ficar só falando, reclamando. Quando a gente começa a fazer, a gente vê que tem muitas pessoas também dispostas a fazer. Então alguém precisa começar. E aí a gente vai vendo todo o entorno sendo transformado. É uma engrenagem, né? Exatamente, E conta pra gente, hoje, quais são os requisitos para participar do projeto? Né? Das oficinas, é necessário uma matrícula? Dos voluntários também é necessário uma matrícula? Sim, os voluntários eles chegam, a gente faz o termo, né, de voluntariado, uma entrevista para ver de fato por que ele quer ser voluntário e conhecer o projeto. E os outros não, quem mora ali no bairro, né, de Santo Antônio da Boa Vista, a princípio a gente pensou na região sul de Jacareí, porque é uma área que não tem, mas hoje a gente não consegue atender toda a região sul de Jacareí, que é enorme. Então a gente está focando mesmo, nesse momento, no bairro Santo Antônio da Boa Vista. Então as crianças dali, a gente tem uma parceria muito grande com a escola, então é contraturno e a gente vai passando os relatórios, eles vão passando as necessidades dele, então a gente tem um apoio pedagógico, né, o reforço escolar, então a gente vai dando esse apoio mesmo, né, trabalhando em conjunto ali. A gente, quando fala de trabalho voluntário, é muito bonito na teoria, mas na prática ele acaba sendo um pouco dificultoso, é difícil porque a gente tem uma vida corrida, enfim. Para você, assim, tem um perfil, a pessoa que para realizar um trabalho voluntário precisa ter um perfil ou só boa vontade já resolve? Não, precisa ter um perfil. Precisa ter um perfil, precisa compreender o que ela está fazendo,
porque senão ela chega, se depara com todas essas dificuldades e não está preparada para lidar, né? E às vezes quer moldar a pessoa dentro daquilo que ela entende como vida. Então não é isso. Então, se a gente vem para um trabalho voluntário, a gente tem que compreender com quem a gente está lidando. As dificuldades, por que a pessoa está ali, por que a criança está ali, por que aquela família é daquela forma, porque ela já foi julgada em outros serviços, e aí nós, como projeto social, vamos fazer isso? Não, nós estamos ali para dar a mão. Então, vamos caminhar e vamos esperar que o tempo vai ajudar, as pessoas vão se fortalecer. Então, esse é o perfil. Compreender no que ela está trabalhando. Não é levar a cultura, né? Não, é ir e contribuir. Exatamente, com a cultura, contribuir. Né? As pessoas às vezes pensam isso, né? Que elas vão levar alguma coisa, e é o que você falou, o grande problema está em tentar moldar a realidade da criança, que às vezes é totalmente diferente. Totalmente diferente. É entender essa criança para saber como a gente consegue ajudar. Porque rótulos, muitos deles já tiveram, então não somos nós que vamos fazer isso. Não precisa de mais um, não. né? Exatamente. Não. E Gladys, vamos falar um pouco agora sobre os projetos futuros, né? Que estamos começando aí, deve ter bastante coisa para vocês quererem executar. Como é que tá os projetos para o ano que vem? Quais são os desafios? Nossa, o primeiro desafio é a gente conseguir apoio financeiro e já mudar de lugar, porque a casa está pequena, né? Nós já estamos vendo ali na região mesmo um lugar que a gente possa ter outras atividades, taekwondo, que tem sido bem procurado, eles querem dança para os adultos, me procurou uma pessoa para voluntariar para fisioterapia para idosos. Então, tem bastante coisa que a gente está pensando para o ano que vem. E para tudo isso acontecer, a gente precisa ajudar. Isso mesmo. Doar um pouquinho, às vezes de tempo, às vezes de talento e às vezes realmente de dinheiro. Reforça os contatos do Viva Boa Vista para quem está em casa e tiver disponibilidade, quiser fazer um pouquinho do bem ao próximo, poder ajudar. Aquela câmera ali. Então, entre em contato comigo, né, pelo telefone 98137-1928. Também nos siga aí nas redes sociais para conhecer um pouco do trabalho, né, no Instagram, Viva Boa Vista, e também no Facebook. E vai lá conhecer o nosso trabalho e a gente vai poder falar um pouco mais. A conta eu não lembro de cabeça. Não tem problema. Mas em breve a gente vai ter matéria aqui na TV Câmara para o pessoal conhecer também de pertinho. O pessoal, as crianças, não só as crianças, né? As crianças que participam das oficinas e os adultos também, que a gente já descobriu que é um público forte lá também. Exatamente. Gladys, muito obrigado pela sua presença. Tá precisando, pode contar com a gente aqui da equipe da TV Câmara Jacareí. Tá bom, muito obrigada. A gente vai estar lá fazendo a matéria e precisando a gente está sempre aí para você. Tá bom, dia obrigada, para você. Viu? Olha, a gente fica por aqui, continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais, interaja com a gente, curte e compartilhe o nosso conteúdo. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que logo mais ao meio-dia você acompanha as principais notícias da semana no NJ com a Daniela Santos e tem reprise do Bom Dia a 13h e depois às 11h da noite. Obrigada mais uma vez pela sua companhia durante toda essa semana. Aproveite o feriado que começa agora, logo cedo. Aproveite para curtir aí com a família e se divertir também no final de semana. E a gente tem um encontro marcado segunda-feira e eu, claro, espero por você ao vivo às 9h da manhã. Até lá!